Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Amém. Então, antes ainda deste versículo, em Hebreus tem um versículo que vai dizer assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a gente começa a também magificar a fé. Ah, tá vendo? Por isso que eu creio, é pensamento positivo, eu sou determinado nele, não está falando disso. Ele está falando o seguinte, gente, esse Deus que a gente estudou um pouquinho acerca dele na semana passada, ele só vai ser entendido, seguido e aperfeiçoado dentro de nós, porque ele é perfeição, mas nós temos um ritmo devagar de aprendê-lo. Esse Deus só vai ser Deus em nós se a gente confiar nele. Porque da parte dele a gente ficou sabendo semana passada. Deus é amor. E nós temos um pavor do amor de Deus. Então ele vai dizer, olha, o justo viverá pela fé. E se a pessoa não tem fé, Deus não tem prazer nessa pessoa por um simples fator. O ser humano acredita em tudo, o ser humano confia em tudo, o ser humano se esforça para tudo, o ser humano se mata por tudo. Quando tem a ver com Deus, aí ele coloca um mundo de universos para falar assim, isso aí eu já tenho que conferir. É assim desde o mito do Éden. Né? Então, primeiro versículo é esse. Sem fé é impossível agradar a Deus, e uma pessoa que se percebe justa, que se percebe alcançada por Deus, ela só vai se conduzir crendo em Deus. Não é no livro, não é na filosofia, não é na tradição, é em Deus. E um outro texto vai dizer isso, né? Que o meu justo viverá pela fé. E não é viver por determinação mental, é viver o seguinte, olha, eu estou me conduzindo porque eu sei que eu estou com ele e ele está comigo, e a gente anda um com o outro, e a gente vai conversando um com o outro. É essa fé no sentido de confiança. E quando você tem uma confiança nele, aquela confiança uma hora pode se tornar uma fé no sentido de uma cura imediata que possa acontecer em alguém, ou aquela confiança de não aconteceu cura nenhuma, nunca ouvi voz de nada, mas eu sei em quem eu tenho crido. Fé, quando a gente fala de fé aqui, é essa fé de confiança. Não é fé para ficar rico, não é fé para abrir igreja, não é fé para nada disso. É que da confiança que a gente tem em Deus e da resposta que Ele vai nos dando a essa confiança, é que as outras coisas vão acontecendo conforme elas tendem a acontecer. É uma leitura da vida, né? Por que é importante entender isso? Porque a gente nunca vai encontrar, nem na própria Escritura, um texto dizendo assim, o meu justo lerá a Bíblia. Né? Ou o meu justo vai ter que congregar numa igreja. Não, o meu justo viverá pela fé. Essa é a chave, porque a fé, a nossa confiança em Deus, é que vai fazer a gente procurá-lo, procurar outras pessoas que queiram se reunir, queiram compreender as questões dele. Né? Eu até brinco, a gente procura as regras até para jogar futebol, porque a gente acha que crer em Deus e andar na caminhada com outros que creem não tem alguma regra ou algum parâmetro ou alguma sinalização no caminho, na caminhada. Tem que ter, né? Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é isso. De onde vem essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Onde que surgiu isso? Porque assim, eu não vou tirar a razão daqueles que falam, isso é um livro, quem me garante que isso aí é a palavra de Deus? Né? Quem pensa assim não está necessariamente errado. Mas de onde que veio isso? E aí o que acontece? Nós temos os vários povos com as suas religiões que eles deram um jeito de registrar as ideias deles, os pensamentos deles. E no caso aqui, isso está muito claro, está muito encadeado. Qual é a história que a Bíblia vai contar? Que um dia Deus falou com um homem lá da Babilônia chamado Abraão, falou com ele assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a partir disso, Abraão começou toda uma geração que vai gerar o país de Israel, e aí não adianta a gente ficar chateado com isso, porque Deus é Deus. Ele criou a todos, ele se relaciona com todos. Ele vai falar no livro de Malaquias, por exemplo, olha, nesse momento eu recebo culto em toda a terra, então de repente alguém está lá no Maracatu agora e está louvando a Deus e nem está sabendo, tem gente no Xangô falando com Deus e nem está sabendo, tem gente agora numa sessão de Umbanda falando com Deus.
ainda que para a pessoa, não, eu falo com Deus, mas não é o Deus cristão. Mas às vezes, sem ela ter consciência disso, ela está falando com o verdadeiro Deus. E Deus não vai ficar brigando com essa consciência dos seres humanos. Agora, um povo chamado Israel, esse povo ele convocou, ele falou, olha, eu estou me revelando a vocês porque eu quero que vocês carreguem uma marca histórica, daí que vem aquele termo povo escolhido. Povo escolhido não é porque é um povo que tem um sangue melhor do que os outros, não. É um povo que Deus escolheu para passar os oráculos para eles, né? Tem um texto em Romano que vai dizer isso, olha, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E quem disse isso não adorava os judeus, não. Tinha uma crítica terrível aos judeus. Porque foram os judeus que entregaram Paulo para ser morto pelos romanos. Mas ele está dizendo, é isso aí. São seres humanos, são invejosos, são ciumentos, estão com raiva, não prestam, porque é graça de Deus. Aí Deus resolveu escolher aquele povo para falar assim, olha, vocês, mesmo sendo seres humanos como qualquer outro, né? Judeus no Brasil são meio escravocratas, por exemplo. Ninguém vai poder me acusar aqui de antissemitismo. Estou dizendo que judeu é ser humano como qualquer outro, que recebeu a graça de Deus de carregar-lhe os oráculos. Né? Olha, vocês vão carregar isso aqui, mas vocês não são deuses, vocês não são para ser adorados, vocês não são melhores do que ninguém, vocês costumam até ser piores do que todo mundo. Né? Deus esteve lá na terra deles, conversando com eles, eles mataram Deus, no sentido histórico do termo, que vem aquelas formulações cristãs. Não foi o mundo inteiro que matou Jesus, mas do ponto de vista histórico, foram os Deus que mataram Jesus, sim. E o Paulo ainda diz isso, né, em Romanos, capítulo 9 até o 11, que Deus então os encerrou numa cegueira, até que um dia, em algum ponto da história, eles vão falar assim, eita, olha aquele a quem traspassamos. Para a gente entender os mistérios divinos. Para eles entenderem a quem eles traspassaram, né, que eles mandaram machucar com a lança, eles vão precisar primeiro ficarem cegos durante um determinado milênio. Eles como nação, que há muitos judeus nesse momento no mundo inteiro que estão assim, eu entendi que Yeshua HaMashiach, ele é o ungido, é o Messias. Né? A gente tem uma comunidade judaica aqui na Pampulha, por exemplo, de judeus que creram. Né? E eles vão lá no estilo deles e tudo, mas estão crendo. Né? Cada um com a sua própria cegueira e cada um com a sua própria fé. Então, nesse sentido, a gente não tem saída. A Bíblia foi sendo escrita de maneira zelosa. Moisés produz um material, os apóstolos começam a profetizar e produzem outro material, os profetas, né? Depois vem Jesus, e aí todo mundo vai atrás dele e produz um outro material, e vem os apóstolos depois de Cristo e produzem material, e assim vai nascendo a Bíblia. Ela foi construída num período de uns 1.200 anos, né? Quando ela começou a ser escrita até ela ser concluída. Passou por esse período de gerações muito diferentes. Quer vir pra cá, Bernardo? Acho que o Bernardo está muito importante. Então, uma cadeira aqui, ó. Se você quiser, você põe um banco para mim. Escondido. Isso há 1.200 antes de Cristo, ela começou a ser escrita. Que ela começou a ser escrita foi possivelmente em 1400 antes de Cristo. Foi nos tempos de Moisés. Né? E aí ela foi concluída ali no ano 90, 100, com as profecias de João no Apocalipse. Já velhinho lá, tentando escrever. Coisa, são pessoas que não se comunicavam. Então você não pode nem falar assim, juntou uma geração e criou esse livro. Não. Sempre houve um material original, mas como Israel tinha a cultura dos sacerdotes, os sacerdotes implicavam também que eles tinham escribas. Os escribas com suas seitas, né? Então, você tinha um escriba que poderia ser fariseu, que eram os separados, os santos. Você tinha um escriba que era mais saduceu, que eram os caras extremamente intelectualizados e politizados. Né? Você tinha os zelotes, que era o pessoal mais político, assim, romanos não são humanos, eu quero matar todo mundo que não crê no Deus de Israel. E você tinha os sicários também, né, que sacava a faca, os que andavam com faquinha. Tinha aquele que disse que João Batista pertencia a eles também, lá, que foi achado no Mar Morto. Eu esqueci o nome, era uma seita do pessoal mais purificado, mais do monte, mais da atividade secreta. Então, os escribas, que na verdade não tinha computador na época, então eles viviam escrevendo e reescrevendo, né? Porque era de pele de animais, aquilo apodrecia, papiro desgastava, então
o cara ia ditando para o outro. E você vai ter aqui vários erros de escrita mesmo. Eles também tinham uma filosofia, uma cosmovisão, para os escritores bíblicos. A Terra era o centro do universo. Ela tinha 4 cantos, por isso que os 4 cantos da Terra tinha 4 pilares, né? E aí Deus fez o Sol para iluminar a Terra e a Lua, que é tudo meia verdade, porque a Bíblia é livro da verdade do Evangelho, não é livro de ciência. Cientificamente falando, tem um monte de erro aqui, né? Não só cientificamente falando, como até culturalmente falando, que é uma coisa que começa ali quando o cara está escrevendo, e aí a tradição começa a transformar isso numa coisa ruim. Por exemplo, você pega o livro de Levítico. A mulher nos dias da sua menstruação é impura. Acabou, a mulher vivia sendo impura, porque uma hora era o sangue menstrual, outra hora eram os produtos da gravidez, outra hora era um líquido que você não sabia se era gonorreia, se eram os líquidos normais pré, mid e pós-menstruação. Então tudo se tinha que oferecer um sacrifício, e aí você fala assim, que Deus purista, era a santidade. Não, mas quando se a gente estivesse lá, a gente iria entender o porquê disso. Imagina, a gente tem aqui, sei lá, umas 10 pessoas. Aí você se imagina, por exemplo, no deserto, com 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas com capacidade raríssima de tomar banho. Aí, num belo culto de domingo à noite no acampamento do deserto, com banho precário, você tem ali 500 mil mulheres menstruadas. Não tem chuveiro, não tem absorvente higiênico, não tem nada. Aí, qual que é a lei de Deus para aquela situação, naquelas circunstâncias? As mulheres ficam fora do arraial. Até porque, se elas se ajuntassem no domingo à noite, e o tanto de besta fera que ia vir para lá, né? Quem cria animal doméstico sabe que eles farejam esses líquidos íntimos, né? E atraía leão, javali, tudo quanto é coisa. Então tinha que ter todo um rito por causa disso. Outra coisa, por exemplo, que até os evangélicos gostam muito de usar hoje. Tudo tem que ter um olhinho, um giga, papá. Que é uma tradição que, dependendo de determinada experiência particular, ela é válida. Mas o importante é a gente entender as origens disso. Por exemplo, você vai pegar texto no Antigo Testamento que fala que o tabernáculo tinha que ser todo ungido. É porque a gente perde o motivo imediato dessa prática. Você imagina, só no dia que o Salomão se tornou rei em Israel, foram sacrificados 1000 bois em sacrifício a Deus. Aí você imagina um fedor de carne fresca naquele lugar. E o tipo de mosca que atraía, quando você faz um churrasco cheiroso e gostoso, vem cada varejeira, verde, marrom, aquelas moscas de carniça no churrasco, imagina ali que era fogo sem tempero, sem nada. Então o cheiro não era nada agradável. O que você fazia? Tinha que ungir tudo que era para afastar a mosca, para afastar tudo quanto é coisa. Aí a gente lê o texto e esquece do acontecimento original, aí você começa a achar que tem um poder no óleo, que tem não sei o que o óleo sempre do Espírito Santo, blá blá blá. E não é bem assim. Pode ir de Ramos, né? Isso, igual no domingo de Ramos, que aí o pessoal jogou ramos para Jesus pedindo socorro, aí você cria um rito. Né? Aí mistura as religiões. Isso. Então quer dizer, você vai ficar sempre nessa tensão. Tinha uma prática original, Deus falava em função daquela prática original, e aí a gente cria um outro problema em relação à leitura da Bíblia. Ah, se Deus falou isso, por exemplo, foi Deus que mandou a mulher menstruada ficar fora do arraial, então Deus não gosta de mulher nem de menstruação. Machista. Então, acabou. Aí vem o pessoal mais à à esquerda falando que Deus é machista, e um pessoal mais conservador, não, Deus é machista, não é porque menstruação é uma coisa nojenta mesmo e Deus é santo. Ele fala que a Bíblia é machista. Tipo, não, a Bíblia é coisa de machista. Eu acho que é interpretado conforme quem está no poder, o período histórico. Tem isso também. Os donos do poder, desde os sacerdotes aos políticos evangélicos de hoje, eles vão sequestrando. Mas o que a gente precisa fazer, né, o primeiro discernimento é esse. Que muita coisa nas escrituras, a utilidade dela é que elas estão registradas. Isso aqui é um documento antigo. Né? E isso dá a ela um mérito ímpar. Por exemplo, os antropólogos, quando vão estudar alguma coisa, muita coisa que vai, a fonte mais antiga é a Bíblia. É um registro antigo. Né? Segundo, Deus falou muitas coisas aqui, mas não quer dizer que porque Deus falou que isso agora tenha de servir para todas as gerações. Foi Deus quem falou, mas ele mesmo não quis dizer que aquilo era para todas as gerações. Ele falou para aquele povo
que estava em um momento muito precário e que precisava ouvir a voz dele ali. Né? Enfim, a gente pode colocar isso para muitas outras situações que até hoje os cristãos eles têm dificuldade de acatar. A minha fé em Deus não cai nem um pouquinho quando eu entendo essas coisas. Eu entendo como é que Deus é maravilhoso. Né? Porque você ainda tem que pensar assim, qual foi o primeiro público ao qual as escrituras foram direcionadas? Vamos pensar o primeiro público. Foram israelenses, ou israelitas, né, que não era um país ainda, era um povoado, cerca de 3 milhões de israelitas, só de homens eram 600 mil soldados de guerra, e aí não contava mulheres, crianças, idosos, então você tem aí uns 3 milhões de pessoas no deserto. E, mas como assim com um cara? Não, gente, aí era Deus, aí tinha sinais visíveis, era fogo, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, porque realmente Moisés não dava conta de 3 milhões de pessoas, não. E aí tinha punição, porque não tinha jurisdição, não tinha escola, não tinha nada. Então, ó, não fez assim, é morte na hora. E aí era Deus quem matava, não era Moisés. Isso que eu estou falando, a gente lê a coisa muito distante e fica assim, pô, que Deus que matava. O povo só conseguia entender aquela mensagem daquele jeito, naquelas circunstâncias, porque era um povo que era analfabeto, eles eram escravos no Egito. Aí para um povo que era analfabeto, Deus já teve que contar uma história que ele não está mentindo, mas não quer dizer que foi daquele jeito. Que é aquela história que a gente conta para as nossas crianças. Ah, papai, como é que os bebês vêm ao mundo? Eu vou falar o quê? Meu filho já é o seguinte, tem um gaveta masculino. Aí tem uns doidos que mostram filme pornô para os meninos. Isso não ajuda a criança em nada. Aí a mamãe vai contar a historinha da semente que o papai coloca na mamãe. O menino está pensando que é uma horta, né? Ai, mamãe virou uma horta, o papai jogou. Ele está pensando do jeito dele, a mãe não está mentindo no que ela está falando, que é uma semente mesmo, daí vem a palavra sêmen, né? E é assim que Deus fez com aquela humanidade das primeiras leituras bíblicas. Aí eu entendo isso tudo, entendo a palavra de Deus para mim, não preciso jogar o livro fora, também não preciso adorar o livro. É por aí que as coisas passam. Né? E entender que tem verdades aqui que foram ditas por Deus, mas não é porque foram ditas por Deus que elas têm de ser uma verdade eterna para mim. Em algumas situações mesmo, Deus tratou de dizer isso. Deus foi muito repetitivo com Israel na questão do guardar o sábado. Mas mesmo sendo repetitivo e específico com Israel sobre guardar o sábado, eles mesmo avisavam, olha, vai vir um semelhante a Moisés, o que ele falar é que vocês vão ter que seguir. E aí o semelhante a Moisés, que foi Jesus, falou assim, olha, eu sou o Senhor do sábado, o sábado foi feito por causa de vocês, não vocês por causa do sábado. Eu sou o sábado, eu sou o descanso. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? E aí o Paulo vai ironizar lá na frente, ou o escritor aos Hebreus, vai falar, olha, eles não entenderam que ele era o descanso, eles também não vão entrar no descanso. Então, Deus em pessoa veio aqui e mudou a regra do sábado, mas os judeus falam, não, mas Moisés falou que era sábado porque Deus trabalhou os 6 dias e descansou no 7º. E isso é Deus contando uma história possível para quem conseguir entender. Porque ele mesmo vai dizer no resto das escrituras, eu nem cochilo. Você acha que o guarda de Israel se cansa? Eu não cochilo. E nem estou cansado por causa disso. Né? Ah, mas por que Deus contou aquela historinha? Porque Deus contou isso para povos escravizados, que mesmo sendo escravizados, eles não sabiam viver fora da escravidão. Que é isso que a gente vai ver no deserto. Eles são livrados de serem escravos do Egito, aí chega no deserto e fica assim, não tem nada aqui para fazer. Ah, que saudade de tomar uma chicotada nas costas, né? Pelo menos você passava o dia inteiro correndo aqui. Agora, aqui não tem nada para correr, ele fica vendo essa coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Moisés foi para o monte e não desceu mais. Meu menino está com piriri, a nuvem começou a andar. O meu outro agora quer aproveitar a piscina e a nuvem não sai do lugar para a gente ir lá onde tem um laguinho cheio de 70 palmeiras. Então começa essa coisa da soberania de Deus com a liberdade e a falta de paciência humana. É nesse caldo, é nesse contexto que a Bíblia diz de ingratidão. Ingratidão humana e misericórdia divina. E aí, entre essas duas coisas, tá aquela sentença, o meu justo viverá pela fé. Porque até para ler as Escrituras eu tenho que ler confiando naquele que me deu a inteligência e a inspiração para ler. Aí até, levando isso tudo aqui em consideração, a gente volta para o primeiro texto. Então a primeira coisa que a gente precisa falar
eu anotei aqui para não esquecer, é que, primeiro, de onde vem essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.